Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que tenham tido e tenham também uma próxima semana muito incrível, maravilhosa, cheia de coisas boas. Para o tema de hoje, para o nosso podcast de hoje, que já é de número 72, olha só, 72 semanas com você, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida, né? 72 vezes você disse essas palavras e aqui estou, com muita alegria, e dizendo para os nossos ouvintes amados e amadas, nossos queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, cinto de segurança, atenção, calma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, a pausa, a importância da calma. E se você está fazendo aquela faxina boa, ou se está no trabalho, agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o nosso, o seu, o vosso Educação Financeira para a Vida. É isso aí, galera. Então estamos aqui mais uma semana e estamos em um mês muito importante, né? Que a gente discute muito e é um mês dedicado ao Setembro Amarelo, que nós conhecemos, dedicado à prevenção do suicídio. Ano passado, no podcast número 18, a gente teve uma convidada muito especial, uma psicóloga. A Hermínia. Doutora Hermínia, e conversou conosco sobre essas questões. E a gente resolveu trazer esse tema novamente porque ele é muito importante, mas com muitas novidades e um olhar todo especial do FV para vocês. Então, se você está curioso e quer se aprofundar um pouco mais, episódio número 18 com a psicóloga Hermínia, um bate-papo muito interessante sobre as questões que envolvem o sentido da vida. Porque falar de prevenção ao suicídio é dar um valor à vida, é dizer a esperança. E no episódio de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, Ana, o que propriamente tem a ver com as questões financeiras, né? Exatamente, gente. E para começar, assim, para colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, eu queria trazer um dado de uma reportagem do estado de Minas, né? Que eu coletei aqui na internet, de que quase 80% dos casos de suicídios no mundo acontecem em nações que têm baixa e média renda. Olha só, hein? Ele ainda traz no texto, seria isso uma coincidência? Então, para dizer, nessa reportagem que a gente vai explorar um pouco mais hoje, a relação entre problemas financeiros, questões financeiras e problemas de saúde, como saúde mental, né, gente? Como a depressão, ansiedade e outros que podem levar aos casos drásticos em que a pessoa acaba tirando a sua própria vida. E a gente que vive, né, aqui no Brasil, onde há muita fome, desemprego, desigualdades sociais, olha, isso é uma questão muito importante, Ana, a gente destacar, né? Sim, então tanto pela pandemia, em que muitas pessoas perderam pessoas próximas, e esse cenário que a gente ainda está em pandemia, né, mas estamos aí em um movimento que ela está, graças à ciência, solucionando graças às vacinas, mas as pessoas, além de perderem entes queridos, pessoas próximas, sentiram na pele problemas econômicos, como a gente relatou na semana passada, desemprego, a perda do nosso poder de compra com o preço das coisas muito caro. A inflação. Né? A nossa temida inflação. Enfim, que atingiu a economia como um todo. E aí, isso acaba impactando diretamente o bolso das pessoas e muitas vezes a sua saúde. Ana. E sabe que falar desse tema é falar de um grande tabu. Sim. Né, Ana? Há muitos mitos por detrás dessa temática, a prevenção ao suicídio, porque, olha só, existem fatores morais, éticos, religiosos, né? A valorização da vida,
Mas como que isso deve se dar, né? Essa valorização da vida? Nós estamos vivendo numa sociedade ou numa cultura, podemos assim dizer, um pouco hipócrita, né? Sim. Porque se por um lado é para valorizar a vida, a gente identifica uma cultura do descartável, como nos alerta o Papa Francisco, uma globalização da indiferença, onde os problemas dos outros não me tocam mais. A gente perde a capacidade de chorar a dor do outro e até as próprias dores. Sim. A indiferença com os nossos sofrimentos. E vivemos numa economia da exclusão. Assim o Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium. Então, uma sociedade que descarta, que é indiferente, que exclui, né, que viver é consumir e exclui os mais pobres, é um tabu falar de suicídio, né? Tirar a própria vida, fruto, né, claro, de muita dor, sofrimento, de fragilidade. Esse é um tema que exige de nós cuidado. Então, falar de uma prevenção, de um apoio, é falar do valor da comunidade, da família, das redes de proteção. Bem, todas essas temáticas que eu trouxe, né, essas crenças sociais, elas estigmatizam ainda mais. Oferecem, ao contrário de esperança, desesperança, preconceito, criminalização, pecado. Sim. Sobre algo, e isso limita as pessoas a terem acesso à ajuda. E quem? As pessoas que pensam, têm pensamentos, ideações suicidas, como se diz, aquelas pessoas que tentaram ou tentam, e aquelas pessoas que perderam amigos e familiares, entes queridos, por isso. Então, essa pressão social, ela impede as pessoas a terem acesso a ajudas. Com certeza, Augusto, e você tocou em um ponto muito importante, a questão da pressão social e a questão dos tabus, ou das falácias, ou até preceitos, né? A gente pode chamar de preceitos, como os que a gente tem na nossa vida financeira, gente, porque olha só, a gente, até mesmo com relação ao dinheiro, a gente nunca quer falar de situações negativas. Muitas pessoas não gostam nem de usar o termo, por exemplo, reserva de emergência, porque significa... Tem gente que fala assim, não posso falar isso porque eu tô chamando coisa ruim pra minha vida, tô querendo que aconteça uma emergência, eu não posso falar em fazer um seguro de vida, e seguros afins, porque, nossa, parece que você tá torcendo para que isso aconteça. E da mesma maneira acontece com essa questão do suicídio, né? Tem pessoas que falam, não, a gente não pode falar sobre isso, porque falar vai induzir as pessoas a fazer, né? Existe com outras coisas também, enfim, outros temas da nossa sociedade são tratados dessa maneira. Ah, não vou fazer um seguro de vida, né? Porque senão vai morrer uma pessoa, né? Sabe, Ana, você tocou num tema crucial, um dos grandes mitos, que são falácias, preceitos que prejudicam, é justamente isso, falar sobre suicídio, sobre a prevenção ao suicídio, é incentivar as pessoas a fazê-lo. E existe um artigo do Thiago Zortea, de 2016, muito interessante, Mitos sobre Suicídio. Quem quer mesmo se matar não dá sinais prévios. Isso é um mito. Isso é uma falácia. Essa coisa de falar assim, quem quer se mata, não dá sinais. Isso. E ele então vai fazendo no seu artigo muito bem feito, dizendo, não há evidências nenhuma de que falar sobre esse tema promove ideias suicidas, de comportamentos suicidas. Ao contrário, falar sobre esse tema é se colocar numa atitude de escuta, de respeito, uma escuta afetuosa, sobre o sentido da vida de cada um de nós. E isso é carregado para várias áreas e a gente precisa acabar com isso, né? Eu acho que a primeira coisa é se conscientizar que, gente, não existe nenhuma relação nenhuma, de maneira nenhuma, assim, nenhum grau, nenhuma estatística no mundo comprovou que isso acontece, tá? E conversar é sempre muito importante sobre todos os temas, né? E diferente, Augusto, você falou que não existe comprovação, né, que diga que a relação entre falar de suicídio e o acontecimento do suicídio é verdadeira, mas estatísticas mostram uma relação entre problemas financeiros e suicídios. Olha só. Olha só, gente. E o que também
Se a gente for ser assim, as pessoas não falam sobre as questões financeiras. Não falam. Ou falam só de sucesso. Exatamente. Né? Quando, olha, eu ganhei tantos, não sei o quê. Ou acham que falar do fracasso é atrair mais fracasso, né? Exatamente. E por isso que falam sobre um sucesso que às vezes nem é verdadeiro, construído em cima de endividamento, por exemplo, né? A gente tem muito esses tabus, gente. Mais um estudo que foi publicado em 2013 pelo British Medical Journal reuniu estatísticas de 54 países e mostrou que no ano de 2009, foram registrados 4.900 suicídios a mais do que a média registrada nos últimos anos. E olha só, gente, vamos lembrar aí. 2009 é o ano seguinte a que grande acontecimento no mundo? A crise econômica de 2008, que foi a última crise agora do século XXI, né? Grande crise do século XXI. Que afetou a vida de milhões de pessoas, afetou muitos países e muitas vidas. Então, gente, essa estatística, né, os pesquisadores descobriram então que essa média aumentou, tá? Então, problemas financeiros podem sim acarretar alguns distúrbios e problemas emocionais, e esses distúrbios podem acarretar comportamentos e suicídio, né? E isso também nos diz aqui no Brasil, né? 70% das pessoas inadimplentes têm ansiedade e outros tipos de problemas emocionais negativos porque não conseguem manter as suas contas em dias. Olha só. E 46% dos casais brasileiros brigam por dinheiro. A gente já até falou sobre isso em outros podcasts. No Finanças para Casais. Isso, e desentendimentos causados por desequilíbrio financeiro levam a divórcios. E o divórcio é uma das principais causas de suicídio no mundo. Olha só. Uma coisa leva a outra, né, gente? É isso, Ana, o que você está dizendo, né? É a gente olhar como que são relações complexas. E a gente precisa estar aberto para falar sobre essa temática e, quando não damos contas, procurar ajuda. Sim. Um profissional qualificado que pode dar uma assistência, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, assim como no mundo das finanças, como uma consultoria financeira, uma terapia para casais. E olha só, Augusto, existe também um movimento inverso. Existe pessoas, então, que por problemas financeiros desenvolvem depressão e outros problemas, e pessoas que por terem problemas desenvolvem problemas financeiros. Por isso tem que estar em diálogo, né, Ana? Sempre em diálogo. Tem pessoas que sofrem depressão ou borderline, né? E, enfim, outros tipos de distúrbios. E elas começam, por exemplo, a comprar compulsivamente. O comportamento que elas não tinham antes deste problema começar. Então, a gente vê que às vezes o dinheiro, né, a questão financeira pode ser tanto o estopim, né, de um movimento assim que a gente chama para depressão, ou pode ser uma válvula de escape também da pessoa, e uma coisa está relacionada à outra. Por isso que tudo deve atuar de maneira integrada e interligada, Ana. A Marsha Linehan, que nós falamos no episódio 18, que é a criadora da terapia comportamental dialética, a famosa DBT, em inglês, né? Dialectical Behavior Therapy. Gente. Que trata o transtorno de personalidade borderline, na qual você se referiu, onde as pessoas apresentam ideações suicidas, autolesivos, né? Aquelas pessoas que então se machucam. E ela teve uma história, né? De muita ressignificação. Ela sofreu muito. Era considerada até incurável o transtorno de personalidade borderline, mas ela desenvolveu um método de terapia que envolve a aceitação e a mudança. Ela teve uma experiência, vamos dizer assim, mística, né? Numa igreja. Então tem técnicas de meditação, de aceitação. E o detalhe que eu queria reforçar aqui, a equipe de apoio. Sim, o terapeuta tem as pessoas que o acompanham, porque não é fácil lidar com essas temáticas sozinhos. Então o terapeuta tem profissionais que o acompanham também. Não só o paciente. Então, ensinar novos repertórios comportamentais diante do caos da regulação emocional.
Então isso que você falou, Ana, esses altos e baixos, é a desregulação emocional. A pessoa que está ali confusa diante do caos que está vivendo, nas emoções, as relações sociais. Então a separação, né, o divórcio, uma inadimplência, isso tudo causa em cada um de nós sentimentos confusos, a raiva, o medo, vergonha, tristeza. Eu acho que vergonha também é um sentimento que aparece nesses casos e também na nossa vida financeira, porque tanto quando a gente tá com problema como, enfim, depressão, ansiedade e outros como borderline ou endividamento, as pessoas não querem falar sobre isso. Elas têm vergonha às vezes de se abrir. Por quê? Porque tem todos esses mitos, esses preceitos que você tá lá porque você quer, sabe? Julgamentos e tudo isso que a gente já comentou até aqui, né? As falácias. Eu acho que é isso. Imagina só, você já com medo, ansiedade, tristeza, todo esse monte de sentimentos confusos e mais a pitadinha ali da vergonha de você não querer se abrir com as outras pessoas. Então, Ana, falando de um segundo mito, né? A gente falou, o primeiro é que o suicídio, ninguém dá sinais de que vai se matar. Isso é um grande mito. Total. E o segundo é que o suicídio é um fenômeno que é inevitável. É assim e pronto. E a OMS diz, não é um fenômeno inevitável. É possível prevenir. Então é por isso que essa temática vem à tona na sociedade, nas organizações, nas igrejas. Olha, gente, a gente pode evitar. Falando sobre isso, Ana, tem uma história de um taxista que carrega a força desses dois mitos, a atitude dele. Ele relatou, né, em 2011, numa rádio americana, diz o seguinte: olha, numa noite de trabalho normal, um rapaz entrou no meu táxi e pediu para ir na ponte Golden Gate. Era aproximadamente 11 horas da noite. Eu disse, tá bom. E aí dirigiu até lá, levou o homem e ele disse, o homem me interrogou. O menino, você não vai me perguntar por que eu quero ir na ponte Golden Gate? A essa hora da noite? O taxista respondeu, eu acho que você, se quiser me contar, então eu ouvirei. E ele então afirmou, eu vou subir lá em cima e me jogar da ponte. Eu disse, ok. Ele me perguntou, você não vai me impedir? E o taxista respondeu, por que eu deveria te impedir? Devolvi a pergunta, parei o táxi sobre a ponte e o preço da corrida era $7. Ele pegou uma nota de 10 e me deu. Eu disse para ele, acho que não vai precisar de troco, não é? Ele disse, acho que você está certo, eu não vou precisar de troco. Ele disse, então eu disse, ok. E desativei a trava da porta, ele saiu do carro, eu manobrei e liguei para o meu despachante e disse ao rapaz, por que você não liga para a patrulha do porto? Talvez eu tenha sido muito legal com ele. Não sei o que aconteceu depois, se ele realmente pulou ou não. Olha só, gente. Que história, a gente fica até impactado, né? Exatamente. Meu Deus do céu. E essa história carrega esses dois mitos, então, né, Augusto? Que é o primeiro de que falar sobre isso, né, não levaria a fazer alguma coisa, porque ele não vai fazer, então, porque ele tá falando. Quem fala não faz, né? Isso tá mesmo. Falando, então não vai pular ali. Então ele ignorou, até foi meio sarcástico, vamos dizer assim, você não vai precisar do troco, porque eu deveria te impedir. E a outra que é de que o que tem que acontecer vai acontecer, que a gente usa também para nossa vida financeira, ou seja, não dá para se prevenir ou não dá para fazer de outra maneira, não dá para resolver o problema. Tem muitas pessoas que agem assim, isso e ponto final, acabou, sabe? E isso, gente, são tabus completamente sem pé nem cabeça, né? Sem nenhum sentido. Atenção aos sinais, Ana. Atenção aos sinais. Há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, expressões como de autolesivos ou verbais. Então, verbalização de tentativa de suicídio. A procura por métodos e instrumentos para praticar, né?
Sim. Compras de arma de fogo são algumas dos indícios. Conversar ou escrever, né, sobre a própria morte, de vários aspectos. Existe, do ponto de vista financeiro, tomar providências para quitar as dívidas, preparar testamento, compartilhar senhas de banco com os familiares, dar os próprios bens como presente, assim, da noite pro dia. Sim. Sabe? Visitar e convidar pessoas para se despedir delas. E sentimentos como desesperança, raiva, ódio, busca por vingança, engajamento em atividades de risco sem raciocinar sobre as consequências das ações. Sim. É muito interessante, são sinais, resquícios, fracasso ou derrota, aumento de uso de álcool ou drogas. Isso é muito verdadeiro. Excluir-se da família, dos amigos, da sociedade, ansiedade, agitação, dificuldade intensa de dormir ou excesso de sono e dormir o tempo todo, mudanças drásticas de humor, nenhuma razão de viver, sentimento de vida sem propósito, sentir-se um peso para os outros. Isso tudo, de fato, existem sinais. E eles às vezes aparecem de maneiras bem sutis, né? Às vezes as pessoas também acham assim, então eu tenho que ficar olhando se a pessoa vai falar exatamente isso, só vai dar esse sinal. Cada pessoa tem um tipo, né, um comportamento, enfim, hábitos diferentes. E isso vai aparecendo de maneiras diferentes. Eu vejo assim que nem quando a Regina fica doente, né? A Regina fica doente, ela para de comer. Ou ela quer ir pra longe da gente. Então o comportamento do animal de querer cuidar da nossa vida é sair de perto da gente. A gente começa a perceber que ela tá com a doença dela atacada quando ela para de comer. E muitas vezes nós, né, humanos, usamos metáforas, maneiras discretas. Então, gente, estou com vontade de sumir, quero desaparecer, acho que vou pegar minhas coisas e vou sumir daqui. Sabe esse tipo de frase, né? Ou eu quero dormir pra sempre, dormir e não acordar mais. Ou não sei porque eu nasci. Seria melhor se eu tivesse morto, se eu não tivesse nascido, não quero mais viver. Ou eu não aguento mais, quero dar fim a tudo isso, né? Tem pessoas que usam essas frases em momentos esporádicos da vida, né? Tô cansado, a pessoa tá sobrecarregada, tá trabalhando muito, nossa, quero dormir muito, né? Mas agora, quando a pessoa começa a apresentar esse comportamento com outros sinais, ou isso começa a virar algo frequente, que é algo que não é comum daquela pessoa, é algo pra se ficar em alerta, né? Assim como a gente fica alerta aqui quando a Regina para de comer. Então a gente tem que tá sempre prestando atenção nessas sutilezas, né? Ainda mais quando a gente vive um cenário de pandemia, como eu falei, de crise econômica, e também quando existem na família casos, ou de pessoas próximas, de amigos. Então a gente tem que estar sempre alerta. Ana, e sabe de uma coisa? Um relato de uma jovem que tentou suicídio, e ela disse o seguinte, Michael Skinner. Ela disse: eu quero viver, eu quero viver. Eu quero ajudar a quebrar aquele silêncio para que outros queiram viver também. Há esperança lá fora, há cicatrização e há ajuda. Vamos quebrar o silêncio. Precisamos acabar com este silêncio, com o estigma e com a discriminação ao redor do suicídio e também essas questões que nos levam a ele, sejam elas quais forem. Muito legal, Gus. Nossa, muito forte. E para finalizar, gente, eu queria deixar aqui uma reportagem de um day trader do Brasil que acabou cometendo suicídio, e para levantar um questionamento aqui, que é esse questionamento de uma cultura de uma prosperidade rápida, sabe? Versus uma cultura da prevenção. Né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente vê muito crescendo day trade ou promessas rápidas de ganhar dinheiro, e aí tem pirâmides, golpes e tantas outras coisas. Mas, gente, isso pode causar problemas surreais na vida das pessoas. Porque uma pessoa que às vezes ela já tá desesperada ou com um problema financeiro e ela entra no day trade, pode acarretar em uma depressão e um suicídio, como é esse caso que aconteceu em 2020, ou seja, o ano passado, né? Ou foi no começo desse ano, gente, tô meio perdida. Depois eu deixo o link na descrição. Mas
Esse day trade era um caso do Rio Grande do Norte, um bancário, tá? Que entrou nesse day trade porque ele saiu do banco, um jovem de 32 anos. Ele perdeu 200 mil reais e ele já vinha em um quadro depressivo porque ele perdeu o emprego no banco, ele pegou todo o acerto de emprego e era uma pessoa com formação na área financeira, ou seja, a pessoa que tem conhecimento, mas no desespero ele acabou entrando no day trade e começou a, enfim, ir bem. No começo ele foi bem, é normal, gente, 98% das pessoas perdem dinheiro, mas no começo algum dia você ganha, é igual jogo, né? Um dia você ganha, outro dia você perde. Até que um dia ele perdeu 200 mil e ele já estava em depressão, ele estava viciado. Segundo o relato da mãe dele na reportagem, gente, era o comportamento de uma pessoa viciada, como por exemplo em jogos, enfim, jogos de azar, né? Então, o dia que ele perdeu os 200 mil reais foi o estopim pra ele. E aí ele acabou tirando a sua própria vida. Veja, gente, ele pegou aproximadamente 300 mil reais do acerto que ele teve com o banco que ele trabalhou, que é muito dinheiro para, enfim, 98% da população brasileira é muito dinheiro. E ele poderia usar, investir esse dinheiro com inteligência. Mas ele já estava em um quadro depressivo e estava se sentindo tipo, uma pessoa muito mal, estava se sentindo péssima. E ele quis, tipo, eu vou ser o máximo agora, virando um trade, ganhando muito dinheiro. E ele acabou, no fim, perdendo a sua vida. Um jovem brasileiro que poderia ter, como eu falei, investido esse dinheiro com prudência, com sabedoria, ter vivido uma vida muito boa, ter recomeçado sua carreira. Mas, infelizmente, o day trade potencializou uma depressão que ele já estava, né? Já tinha esse quadro depressivo. Então, fica um alerta para nós, a nossa vida financeira, né? Nessa questão de teologia da prosperidade fácil, de querer se comparar aos outros, como a gente falou no início do episódio, às vezes um quadro depressivo está associado ao endividamento e vem primeiro, às vezes o endividamento vem e depois vem a depressão e outros problemas, porque são dois assuntos que a gente não fala: dinheiro e saúde mental, né, suicídio, e cultura da prevenção. Vocês já repararam que na vida financeira a gente tem dificuldade de falar sobre isso? E na nossa saúde também, em geral, a gente não tem uma cultura de saúde preventiva. A gente espera ficar doente pra ir no médico. O certo seria a gente fazer um acompanhamento. Que é o que um grande amigo meu, sábio, meu mestre lá em Caçapava, dizia: a gente quer comprar saúde. Exatamente. E não construir, fazer-se uma pessoa saudável. E essa mentalidade, ela é prejudicial à própria vida, né? Sim. É coisa de ficar comprando, compra aquilo. Comprar saúde é esperar estar doente para comprar aquele medicamento. E aí a gente tem que entender que a saúde física, a saúde mental ou a nossa vida financeira é um processo, gente. Não tem como você comprar as coisas fáceis. Não é do dia pra noite que você vai estar ganhando milhares de reais com investimento. Não é do dia pra noite que, se você tem uma depressão, uma ansiedade, você vai começar uma terapia e vai melhorar. Ou fui hoje e amanhã, nossa, tô ótimo. Tem isso também, né? Muitas vezes você começa uma terapia, aí tem gente que fica julgando: meu Deus, a pessoa começou a terapia e parece que piorou. Quer que a pessoa que seja igual tomar um analgésico, né? Um analgésico. Ops, um Dorflex, vamos falar aqui o nome. Tomou ali, daqui 5 minutos a dor de cabeça passou. Não é isso, é um processo. Sabe, Ana, esse tema tem a ver também com um podcast nosso sobre autocontrole. Tudo a ver. Diante do caos emocional, né, dessa desregulação, falta tempo da gente aprender a lidar de maneira estratégica. Estratégias de autocontrole. Então a gente falou aqui no episódio 18, né? Meditação, uma pausa, um relaxamento, uma caminhada para oxigenar o cérebro, né? É muito bom. Parar um pouco, né? Porque nesses comportamentos que nós dissemos aqui, de autolesivos, de ideações suicidas, a impulsividade é que leva a pessoa. Então, retirar a oportunidade é esfriar a cabeça, deixa passar aquela vontade. Então, o tempo é o maior amigo da vida, nesse sentido, né? E dizer que sempre há uma segunda chance, uma pausa, né, para receber ajuda de um especialista, da gente melhorar a nossa convivência entre a família. Sim. E eu queria, assim, a modo de conclusão, Ana, colocar aqui uma pesquisa de 2008
feita pelo Fredrickson e seus colaboradores sobre o poder, a evidência de que a empatia cura. Sim. Ele diz assim: quem demonstra empatia aumenta a satisfação de vida e reduz sintomas depressivos. Olha só, gente. Quem demonstra empatia aumenta a satisfação na sua vida ao cuidar de alguém, ao demonstrar empatia, e reduz sintomas depressivos. E quem recebe a empatia desempenha um papel fundamental na prevenção ao suicídio. Ser cuidado e cuidar. Então, aqui nós estamos dentro da temática da economia de Francisco, e Clara. A educação financeira para a vida é a economia do cuidado. A economia de que dá o valor devido ao dinheiro no seu papel de meio, Sim. não de fim. Então, acho que a temática ela nos leva a refletir sobre isso, né? Aqui dentro do EFV, com os nossos ouvintes, uma vida boa, o bem viver da tua família, da tua comunidade, da tua empresa, é quando o financeiro está a serviço da vida. E não a nossa vida a serviço do financeiro. Isso é uma coisa que eu falei hoje pra minha mãe, né? Falei, a nossa vida tá aqui pra ser vivida. E as coisas, ou seja, o dinheiro, os meios, estão aqui para nos ajudar a viver melhor. E não pra gente viver freneticamente, correndo atrás dessas coisas sem se questionar no sentido de tudo, que é isso que a gente gosta de fazer aqui todas as semanas junto com vocês, viu, gente? Então é isso. Se esse podcast te ajudou de alguma maneira, se você acha que tem alguém que gostaria de ouvir, compartilhe, tá? E se você está passando por um momento difícil, precisa de uma ajuda, existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e ele está à disposição para conversar a qualquer momento do dia e da noite, 24 horas por dia. Então você pode ligar gratuitamente para o número 141 ou acessar o site www.cvv.org.br, que nós vamos deixar na descrição, assim como uma cartilha que existe aqui no site do Governo Federal, muito bacana, com vários outros links de apoio, de ajuda para quem está passando por essa fase difícil, que lembremos, é só uma fase, né, gente? Sempre há esperança. E o beijo especial vai para os nossos ouvintes de Portugal. É isso aí, gente. Recebi essa semana aqui o meu primo Lucas, que veio de Portugal visitar a família, e aproveitei para mandar um beijo para esse país tão incrível, que é o terceiro país que mais nos escuta, só vem depois do Brasil e dos Estados Unidos. Então um beijo para todos vocês, FV queridos que estão aí em Portugal. Um beijo grande e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.